Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 22 horas. Está no ar a segunda edição de A Voz do Senado. Para iniciar, lembramos que é muito importante a sua participação. Comente à vontade no facebook.com/CajuruGoiás. O senador Cajuru é elogiado por sua oratória e pela cordialidade no trato com os colegas. Isso acontece durante os pronunciamentos e também durante os apartes, momentos em que o senador fala sobre os problemas de seu estado, como a distribuição de energia elétrica. Só para cumprimentar o senador Theomário, e ao cumprimentá-lo, lamento aqui em função do estado de Goiás, que com orgulho e gratidão represento. Lá a energia, senador Theomário, se encontra em situação pior. A empresa lá foi privatizada para uma italiana chamada Enel. Vossa Excelência sabe, tem conhecimento. E, enfim, a falta de energia em todo o estado, prejudicando empresas, prejudicando os agricultores, enfim, os mais humildes. E concluo dizendo, infelizmente, a CELG, a ex-CELG, que era a estatal de Goiás na energia, ela não foi privatizada, ela foi marconizada. E esse cidadão se enriqueceu e agora teve os seus bens bloqueados no abismal valor de 4 bilhões de reais. Eu gostaria de saber como que a gente aqui, senador Lazier Martins, senador Anastasia, como que a gente trabalhando aqui no Senado, a gente consegue ter patrimônio de 4 bilhões de reais. Mega Sena? Não, ele não ganhou. Herança? Também não. Seu pai era dono de um simples bar. Só isso, obrigado. Iria ser colocado agora, né, que esse diálogo, esse entendimento com a sociedade tem que acontecer com todas as categorias. O Senado Federal já vai fazer uma comissão especial e as comissões temáticas nossas já estão convidando o ministro e grupos para fazer esse debate. Nós temos que tomar muito cuidado, porque mesmo na reforma enviada aqui para o Congresso, a reforma aborda o tema do BPC, Benefício da Prestação Continuada, salário mínimo da pessoa com deficiência e do idoso, e colocam isto como uma questão de previdência, e não é recurso da previdência, esse recurso vem da assistência social, e só se utiliza a estrutura da previdência para o pagamento, porque a estrutura da previdência está presente no Brasil inteiro. Então, como existe este equívoco, nós temos que olhar bem esses números para ver se não existem outros equívocos na proposta mandada. Por isso, a necessidade de fazer o diálogo, o entendimento, a discussão, porque me deixou assim triste por duas razões. Primeiro, querer diminuir o salário mínimo, que já é miserável, do deficiente e do idoso. E, em segundo lugar, dizer que isso é previdência. É um equívoco tão básico, tão elementar, né, que já foi corrigido tantas vezes em outras propostas e que se volta ao tema. Mas quero parabenizar Vossa Excelência, dizer da alegria do pronunciamento e reforçar que esse diálogo tem que acontecer com a sociedade. Senador Jorge Cajuru. Senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, é indispensável ao Brasil inteiro dizer aqui que foi muito importante ouvir as palavras do senador paranaense Flávio Arnes. Eu concordo com cada uma delas. A discussão tem que ser em mão dupla com a sociedade, com este Congresso. E eu falei agora aqui ao respeitoso senador Plínio, tem muita coisa ruim nessa reforma apresentada hoje, presidente Antônio Anastasia. Tenho certeza que o senador Lazier, pelo que observou aqui, pensa assim, tem muita coisa ruim. A questão do salário mínimo é de uma estupidez brutal.
Estupidez brutal. E aí, rapidamente, eu acrescento aqui, foi o meu pronunciamento de ontem, uma reforma da Previdência, sem atacar os caloteiros, ela pode emperrar. Somando aqui, somente os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eles juntos obtiveram um lucro de 586 bilhões. E eles, 5 bancos. Esses 5 bancos têm uma dívida previdenciária, senador Lazier, de 1 bilhão e 760 milhões. Ou seja, uma reforma da Previdência para privilegiar os caloteiros e prejudicar os trabalhadores e servidores, me inclua fora dessa, senador Lazier Martins. Obrigado. Senador Plínio, a nação quer de nós, empregados públicos, esse comportamento, né? Assim que a gente vai discutir, saber os pontos bons, os pontos ruins, mas de uma forma em que a gente não vai precisar desqualificar ninguém, é apenas discordar, né? E apresentar aquilo que a sociedade espera, porque não sejamos aqui mentirosos. No país há aqueles com a consciência política e há aqueles como os fanáticos torcedores de futebol. E os fanáticos, eles não conseguem, às vezes, interpretar as nossas opiniões. Senador Flávio Arnes, tomara Deus que o ministro Paulo Guedes, que eu tanto sou admirador dos seus familiares, sou amigo de sua cunhada, de seu concunhado, respeito muito sua esposa, gosto muito do ministro Paulo e gosto do presidente Bolsonaro, mas que eles saibam aprender o seguinte: não tenham compromisso com o erro. Erraram, voltam atrás. No que o senhor falou aí sobre o salário mínimo do idoso, do deficiente, pelo amor de Deus, esse é um ponto gravíssimo da reforma apresentada hoje. Há pontos bons? Há. Mas esse, senador Regufe, esse, presidente Anastasia, esse é grave demais, esse é erro primário, né? Então, tomara que haja o reconhecimento. Como nós aqui vamos saber reconhecer os pontos bons dessa reforma, que eles saibam reconhecer também as nossas críticas respeitosas aos pontos ruins. E só para terminar, por questão de justiça, para que o Brasil saiba, a subcomissão criada hoje na CAS, a Comissão de Assuntos Sociais, que trata evidentemente de saúde, né? A subcomissão foi criada por Vossa Excelência. E eu fiz questão de acompanhá-lo, de pedir para fazer parte dela, né? E a questão da saúde mental foi uma pauta apresentada por mim, só para dar crédito a quem merece crédito. Eu agradeço, só quero dizer que, de fato, a gente não tem compromisso com o erro. Se coisas deram erradas, as relações não foram boas, os diálogos não aconteceram, por isso que eu uso a expressão: o futuro começa hoje. Senador Regufe, veio até mim para dizer: Cajuru, você é muito bom de oratória. O senhor é um brincalhão, o senhor é um fanfarrão. Vossa Excelência é muito mais preparado do que eu. Usou essa tribuna aí, mostrando um Brasil que eu sonho como cidadão, como brasileiro e não como empregado público, que eu sonho. Tanto que lhe acompanho e nunca vou me arrepender de tê-lo como referência em vários pontos, ou todos eles, na questão do fim da reeleição. Eu também apresentei aqui meu primeiro projeto de lei para o fim da reeleição, dando mais um ano. Seriam 5 anos de mandato e nada mais. O fim da reeleição no executivo, para governadores, presidentes e prefeitos. Então, a gente tem semelhança e eu lhe cumprimento. A única divergência respeitosa que eu apresento aqui é sobre verba indenizatória. Eu entendo que para os senadores, que não é o seu caso, o senhor mora em Brasília, para os senadores que moram em estados, eles precisam atender o seu eleitorado, precisam ter um escritório, precisam respeitar os seus eleitores e até aqueles que não votaram, caso, por exemplo, do senador Chico Rodrigues, que é lá de Roraima, do Lucas, que é do Amapá. Como que eles não vão ter o escritório? Eles vão ter que pagar do bolso deles uma sala, assessores para atender as pessoas. Então essa é a única divergência. No resto, irretocável, mais uma vez, senador Regufe, parabéns.
Senador Cajuru, eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido brilhante aqui nessa casa no início do mandato. Tenho certeza que a própria TV Senado aumentou a audiência com Vossa Excelência aqui nesse plenário. E dizer que eu fico feliz, porque ninguém pensa igual em tudo na vida. Até a mãe da gente, que a gente saiu de dentro dela, a gente não pensa igual em tudo. E eu coloquei aqui várias propostas, mais de 10 projetos e PECs que eu apresentei nessa casa, e Vossa Excelência só discordou de uma, sendo todas essas polêmicas. Eu fico muito feliz e tenho certeza que Vossa Excelência vai honrar a população do seu estado e vai abrilhantar o Senado Federal, que é uma casa importante para a sociedade brasileira e que às vezes, por atitudes do próprio Senado, não é tratado com respeito que precisa ser tratado. Simone Tebet, não orgulha só o seu estado do Mato Grosso. A senhora é um exemplo para o Brasil. Em função da senadora Simone ter uma capacidade rara de liderança, né? Um ser humano de um altruísmo também invejável, né? Preparadíssima, e coloca a Vossa Excelência aqui algo que o senador Anastasia me deu um troféu hoje, ao dizer que pensa como eu, que nunca será e nunca foi oposição, apenas tem posição, né? É bem diferente, né? Então, eu concluo dizendo o seguinte: senadora Simone Tebet, a questão da reforma da Previdência, a gente enaltece o presidente Jair Bolsonaro quando ele entregou ao presidente da Câmara dizendo que era uma proposta, ou seja, não é a goela abaixo. E aí ele veio aqui, o conteúdo de parlamentares, como esta que está na tribuna, senadora Simone Tebet, presidindo a principal comissão desta casa, a CCJ, então, para ele refletir os pontos que eu vi errados. Tem pontos bons nessa reforma, mas a questão do salário mínimo para o idoso, para o deficiente, é algo muito grave, para mim, erro primário. Então, como eu sei que o presidente não tem compromisso com o erro, se errar ele volta atrás, tomara que ele saiba discutir com a gente em mão dupla. Então, parabéns, senadora Simone Tebet, mais uma vez, por um pronunciamento que faz para com que o Brasil reflita sobre novos parlamentares, porque Vossa Excelência tem razão. As ruas hoje estão de olho na gente. Hoje se discute mais, presidente, futebol? Não. Hoje se discute mais política nas ruas do que futebol. E quem está falando aqui é um ex-jornalista esportivo. Parabéns, senadora. Obrigada, senador Cajuru. Espero um dia ser merecedora de todas as palavras gentis. Tenho muito ainda o que fazer pelo país, pelo meu querido estado de Mato Grosso do Sul, e muito o que fazer ainda para honrar as palavras sempre elogiosas de Vossa Excelência. Bom, ouvir o senador Espiridião a mim é sempre um privilégio. E o vosso pronunciamento é de uma riqueza impressionante, pela importância deste projeto e para que todos nós participemos, ajuizemos, porque não faremos nada mais do que nossa obrigação. Hoje o senhor me deu também um troféu lá na CCJ, quando o senhor me chamou de poeta. Eu lhe chamo, nesse Senado, de mito. Cuidado com isso que já tem dono. Agora, o senhor Vossa Excelência foi poeta e de grande qualidade quando se dirigiu à senadora Simone Tebet, e eu perfilo ao lado de Vossa Excelência com as suas palavras encomiásticas, justamente pelo seu desempenho lá na presidência da nossa CCJ. Só que quando eu falo mito, eu falo de mito mesmo, como Pedro Simão, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro, eu gosto muito dele, mas ele mesmo falou, ele não é mito, ele é da cidade de Palmito, no interior de São Paulo, é diferente. Muito obrigado, senador Cajuru. Presidente Davi Alcolumbre, por gentileza, com todo respeito, eu disse que eu nunca iria brigar com Vossa Excelência, porque gostei de ti depois daquelas 6 horas vividas lá em Goiânia, na casa do nosso amigo Ronaldo Caiado. Vossa Excelência é mediador, é articulador, é preparado. Agora, eu estou muito aborrecido com essa mesa e eu quero demonstrar ao Brasil inteiro aqui, porque milhões de diabéticos estão neste momento nas minhas 30 redes sociais detonando a mesa diretora do Senado e detonando o governo Bolsonaro. Motivo: senadora Elisiane Gama
senadora Leila Vôlei, do vôlei, mulheres de sensibilidade rara, senador Rogério Carvalho veio aqui, outros vieram aqui falar comigo e ninguém entendeu algo. Nós iríamos discutir ontem, ficou para discutir hoje, um tema gravíssimo. 48% das mortes no Brasil hoje são provocadas pelo diabetes. E o tema diabetes, a pauta retirou. A pergunta é, quem mandou retirar? Foi o governo Bolsonaro? Quem tirou da pauta? E aí, respeitosamente, presidente, a gente pode ainda hoje, depois da prioritária pauta, discutir esse tema tão importante para o Brasil, que é o atendimento via SUS dos diabéticos em todo o Brasil? Senador Cajuru, a mesa retirou o projeto em discussão em virtude de uma solicitação do governo, do Ministério da Saúde, que foi comunicado ao líder Rodrigo Pacheco para fazer os ajustes redacionais para não cometermos inconstitucionalidade na matéria. Eu entendi que o pleito era legítimo em relação a nós votarmos uma matéria tão importante e depois sermos cobrados pela constitucionalidade da matéria e vermos o nosso trabalho ser, por uma decisão judicial, interrompido. Portanto, eu determinei a retirada da matéria da pauta a pedido do Ministério da Saúde para o líder Rodrigo Pacheco e já incluí na pauta de terça-feira da próxima reunião do Senado Federal com os ajustes propostos pelo governo. Então, o Senado e Vossa Excelência em especial e o presidente Bolsonaro não são contra diabéticos? Não, a matéria já estará na pauta da próxima semana. Ótimo. Só permitindo o bom humor de sempre que nós temos, avise o presidente Bolsonaro que o seu ex-secretário demitido, né, aquele vigarista, o Gustavo Bebiano, avise-o que o Gustavo Bebiano não é diabético, tá? Então ele não vai salvar a vida do Bebiano, tá? Eu quero lhe mais uma vez enaltecer pelo seu equilíbrio, pelo seu poder de mediação, pelo seu poder de sensatez, mas eu estou aqui para construir. Então, a todos os nossos colegas aqui, as Vossas Excelências, eu quero fazer uma homenagem hoje, até para que a população brasileira nas redes sociais tenha consciência do papel desse Senado e da sintonia que tivemos hoje, num dia histórico, que começou lá na CCJ, né, com um brilhante e cirúrgico relatório do senador Anastasia e a aprovação unânime de todos para uma pauta tão importante como aquela e factual. E agora vem esse assunto, né? Esse assunto, aqui tem gente sensível, aqui tem gente preparada, aqui tem, acima de tudo, ser humano. E para não perder a piada, presidente, Cajuru sempre termina ou com música, ou com poesia, ou com piada. Eu queria para o governo Bolsonaro, falei agora para o Flávio, eu queria, senhoras e senhores, para o governo Bolsonaro, senador Randolph, eu queria Vossa Excelência, senador Randolph, como melhor nome para líder do governo. Mas agora, Fernando Bezerra, você tem meu apoio total, não tem líder melhor do que você, do que Vossa Excelência. Muito obrigado. Em a parte ao senador Alessandro Vieira, o senador Cajuru voltou a defender a CPI da toga. Ela foi pedida pelo colega de Sergipe, mas arquivada, depois que 3 de 27 senadores retiraram as assinaturas. Senador Alessandro Vieira, eu lhe cumprimento pela tranquilidade de seguir esse seu desejo, que é um desejo da nação, sem nenhum revanchismo. Eu digo às pessoas, a jornalistas, como o Datena que me perguntou, da Band, eu falo, olha, um homem preparado, Datena, um homem de honra absolutamente irretocável, respeitado em seu estado, respeitado pelos colegas aqui, sabe conduzir, sabe recuar no sentido de reconhecer às vezes que houve algum erro, né, na primeira redação da CPI, ouviu um colega nosso junto comigo. Essa capacidade de ouvir é muito importante. Eu tenho certeza que a construção agora será tranquila e que a Suprema Corte entenda que de nossa parte aqui, como Vossa Excelência colocou bem, apenas queremos fiscalizar, como colocou o senador Regufe. E nós não recuamos nem para tomar impulso. Esqueçam, recuar nós não vamos. Agora, vamos fazer um trabalho com respeito, vamos fazer um trabalho para mostrar à nação a verdade da Suprema Corte, como colocou bem, sabendo que lá
tem reservas morais, né? Tem pessoas sérias, preparadas, que pensam no país e que respeitam. Então pode contar comigo, evidentemente. De novo, eu fui o primeiro a assinar e serei de novo, se Vossa Excelência me der esse prazer. Agora uma notícia internacional que tem a ver com a gente. O momento é de tensão na Venezuela, que fechou a fronteira com o Brasil. A decisão foi tomada por Nicolás Maduro para evitar a entrega de alimentos e remédios que seria feita através da cidade de Pacaraima. A ajuda humanitária foi articulada pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó, segundo ele, para aliviar a escassez generalizada de alimentos e remédios. Enquanto Maduro anunciava o fechamento da fronteira com o Brasil, o governo dos Estados Unidos anunciou que o vice-presidente Mike Pence vai à Colômbia na segunda-feira, dia 25, para reforçar o apoio do governo de Donald Trump a Guaidó, em sua disputa de poder com Maduro. O vice-presidente declarará claramente que chegou a hora de Nicolás Maduro se afastar, afirma a assessoria de Pence em um comunicado. Essa edição está chegando ao fim. Se você deseja fazer comentários sobre o desempenho do senador Cajuru, fale com a gente. O número do telefone do gabinete é DDD 61 3303 2844. Lembrando que você também pode participar no facebook.com/CajuruGoiás. A Voz do Senado volta amanhã, às 1h30 da tarde, com Diana Lins e Jorge Cajuru. E a gente se vê também amanhã, às 6 da tarde. Agradecidíssima.